sistema de tratamento de superfície da Crystal é uma aplicação muito simples, dividido em uma ou duas camadas, podendo ser aplicada na forma de pintura ou projeção em estruturas de concreto existentes. O Crystal T1 é uma aplicação cristalina altamente concentrada, que pode ser usada como uma única camada ou como a primeira camada de uma aplicação de duas partes para situações de impermeabilização mais exigentes. O Crystal T2 pode ser usado como uma segunda camada, dando um poder de cristalização adicional e também um acabamento mais resistente para maior proteção à medida que os ingredientes Crystal crescem dentro do concreto. Já que a maior parte dos químicos ativos da Crystal migram para dentro do concreto nos primeiros 28 dias, os resíduos da massa aplicada na superfície podem ser removidos depois desse tempo sem alterar a capacidade de impermeabilização do concreto. Para aplicar o tratamento na superfície, é necessário primeiramente preparar a superfície. Antes de começar, é importante consertar todos os defeitos, inclusive fissuras maiores que 0,5 mm de largura, juntas, vazios deixados pelos tirantes das formas, entradas de tubos, falhas de concretagem e porosidades maiores. Garanta que a superfície esteja livre de tintas, óleos, desmoldantes ou outros agentes que possam atrapalhar o crescimento dos cristais no concreto. Para iniciar a formação de cristais, é necessária a presença de água, o que nos leva ao próximo passo importante: molhe o concreto com água limpa. É importante molhar primeiro a superfície por igual, deixando a superfície saturada, porém superficialmente seca, não deixando nenhuma água acumulada. Esse é um passo importante para garantir que a formação de cristal penetre profundamente no concreto. Agora, misture o Crystal T1 até formar uma massa fina, adicionando o pó à água e aplique o primeiro tratamento. Trabalhe espalhando o produto em toda a superfície usando uma trincha ou brocha para aplicação em concreto. Deixe a aplicação curar por aproximadamente 3 horas antes de aplicar a segunda camada de Crystal T2. A aplicação de Crystal T2 é um processo semelhante ao da aplicação do T1. Mais uma vez, é importante molhar a superfície por igual, deixando a superfície saturada, porém superficialmente seca, não deixando nenhuma água acumulada. E repetir as instruções de mistura e aplicação do passo anterior para o Crystal T1. A cura adequada é um requisito indispensável para se obter uma barreira eficiente contra a água e agentes químicos danificadores. Terminadas as aplicações de Crystal T1 e T2, deverá ser realizada uma cura úmida por 48 horas. Vaporize ou espirre água sobre a superfície 3 ou 4 vezes por dia por 2 dias. O sistema de tratamento de superfície da Crystal não exige a capacitação de mão de obra de aplicação de membranas, principalmente nos pontos frágeis, como emendas e cantos. Crystal pode ser aplicado ao concreto molhado do lado positivo ou negativo. A capacidade única de Crystal de autosselamento significa que Crystal irá atuar por toda a vida do concreto e você nunca irá precisar fazer uma nova aplicação ou substituir uma aplicação de Crystal, o que significa menos chamadas e menos reclamações por parte dos clientes. Crystal pode ser aplicado de qualquer lado do concreto, mesmo em casos de extremas pressões hidrostáticas, sem caras escavações perimetrais, que são demoradas e atrapalham. O tratamento com Crystal T1 e T2 são resistentes aos danos físicos e não são afetados pelo clima. No momento em que Crystal penetra profundamente na matriz do concreto, ele ficará permanentemente protegendo as armaduras da corrosão e prevenindo desplacamentos, trincas e deterioração. Concreto tratado com Crystal dura, nós garantimos. Nossas garantias padrão de 10 e 25 anos para materiais lideram a indústria. Pergunte-nos sobre nossa garantia integral estendida de mão de obra. A Cryton também desenvolveu outros métodos de aplicação da tecnologia de Crystal ao concreto, incluindo uma mistura adicional ao concreto novo usando a membrana interna Crystal ou KIM, ou aplicado em forma de pó, espalhando Crystal Broadcast sobre as lajes de concreto fresco, finalizando o serviço com uma acabadora. A Cryton também desenvolveu produtos e métodos de aplicação para reparar concretos fissurados ou danificados, impermeabilizar juntas de construção e selar a entrada de tubos e vazios deixados pelos tirantes de formas. Então, quer seja uma construção nova, atualização de uma estrutura existente ou consertando vazamentos, o sistema de impermeabilização de concreto da Crystal lhe dará qualidade, confiabilidade e rentabilidade às suas estruturas. E o famoso serviço e suporte ao seu lado da Cryton significa que estamos com você a cada passo para garantir que seu projeto seja um sucesso.